Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Deep Dive. Hoje vamos mergulhar em um tema super relevante e atual, o processo de educação inclusiva em meio à pandemia de Covid-19, um artigo escrito por mim para a conclusão da especialização em educação para a inclusão social, realizado no Instituto Federal de São Paulo em 2021. Eu sou o professor Jesuel e antes de começarmos, já deixo aqui o convite. Inscrevam-se no canal, curtam, comentem e compartilhem este conteúdo, porque espalhar conhecimento é fundamental. E não se esqueça de acessar na descrição do vídeo o link dos materiais de apoio para estudo e aprofundamento do tema. Vamos lá? A educação inclusiva é um conceito que tem ganhado cada vez mais espaço nos debates educacionais. Mas o que significa, de fato, educação inclusiva? Vamos começar pela etimologia da palavra inclusão. Ela vem do latim inclusio, que significa ato de incluir, de fazer parte. Ou seja, a educação inclusiva busca garantir a participação integral de todos os alunos no contexto escolar, independentemente de suas diferenças, sejam elas físicas, emocionais ou cognitivas. É uma educação que não apenas aceita, mas valoriza a diversidade, transformando a sala de aula em uma verdadeira comunidade de aprendizagem. Mas e aí? Como fica essa educação inclusiva em meio a uma pandemia global, como no caso da Covid-19? A pandemia, que começou em 2020, trouxe consigo um enorme desafio para o sistema educacional. As escolas foram fechadas, as aulas presenciais foram substituídas pelo ensino remoto e os professores tiveram que se adaptar rapidamente a essa nova realidade. E aqui vem uma pergunta: todos os estudantes que pretendem acompanhar essa mudança, será que a tecnologia, que deveria ser uma ferramenta de inclusão, não acabou reforçando a exclusão de muitos? Vamos refletir sobre isso. A pandemia escancarou desigualdades que já existiam. Muitos estudantes, especialmente os mais cuidadosos, não tinham acesso à internet ou a dispositivos eletrônicos projetados para acompanhar as aulas online. E então, como garantir a inclusão nesse cenário? O educador Paulo Freire, em sua obra Pedagogia da Autonomia, nos lembra que o contexto social e econômico influencia diretamente o processo de ensino-aprendizagem. Ele diz que as condições materiais em que e sob que vivem os educandos condicionam a compreensão do próprio mundo, sua capacidade de aprender, de responder aos desafios. Ou seja, a falta de recursos tecnológicos e de uma estrutura adequada dificulta ainda mais a inclusão desses estudantes. E aí, o que fazer diante disso? Será que a escola sozinha consegue resolver esse problema? A realidade é que a escola, especialmente a pública, já enfrenta há anos um processo de sucateamento fruto de políticas neoliberais que, independentemente das ideologias de governos, priorizam a redução do papel do Estado na educação. Isso nos leva a outra reflexão. Como podemos construir uma educação verdadeiramente inclusiva em um contexto de crise sanitária e de precarização do ensino público? Enquanto você reflete sobre esses questionamentos, lembre-se, se vocês estão gostando desse papo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar este conteúdo e acesse na descrição do vídeo o link dos materiais de apoio para estudo e aprofundamento do tema. Vamos continuar? A pandemia também nos mostrou que a educação inclusiva vai além da questão tecnológica. Ela envolve uma mudança na prática pedagógica, na forma como os professores ensinam e como os alunos aprendem. E aí entra outro conceito importante, a emancipação. Segundo Theodor Adorno, a educação deve ser um instrumento de emancipação, ou seja, deve preparar o indivíduo para a autonomia, para a crítica e para a resistência. E isso só é possível em uma escola que supere as desigualdades e ofereça uma educação diversificada e acessível a todos. Mas então, como os professores podem contribuir para essa emancipação em meio a tantos desafios? A experiência relatada no texto que estamos discutindo mostra que muitos professores buscaram formas inovadoras de ensinar, como videoaulas criativas, atividades gamificadas e reuniões pedagógicas online. No entanto, mesmo com todo esse esforço, a adesão dos estudantes ao ensino remoto foi baixa, especialmente nas escolas das periferias. Isso nos leva a mais uma reflexão.
Será que uma educação inclusiva tal como a concebemos seja possível em um contexto de tanta desigualdade? Pensem, formulem suas hipóteses e registrem nos comentários do vídeo. De fato, a pandemia de Covid-19 representou um divisor de águas para a educação inclusiva, expondo contradições históricas e desafios estruturais que já permeavam o sistema educacional. Durante o período mais crítico da crise sanitária, a educação inclusiva foi colocada à prova. O fechamento das escolas e a migração abrupta para o ensino remoto evidenciaram a fragilidade de um sistema que, mesmo antes da pandemia, já operava em condições precárias, especialmente nas periferias. A tecnologia, apresentada como solução imediata, revelou-se uma faca de dois gumes. Enquanto permitiu a continuidade das aulas para alguns, aprofundou a exclusão para outros, sobretudo aqueles sem acesso à internet ou dispositivos adequados. Atualmente, o que se vive é uma busca desesperada pela reposição da aprendizagem perdida, materializada nos baixos resultados obtidos nas avaliações externas. Após mais de 2 anos de adaptações, a pós-pandemia exige uma reflexão crítica sobre o que foi aprendido. Se, por um lado, uma crise acelerou a incorporação de ferramentas digitais e metodologias ativas inovadoras, como gamificação e videoaulas, por outro, escancarou a urgência de democratizar o acesso à tecnologia e repensar políticas públicas. Embora Adorno defenda que a educação deveria promover uma maior emancipação, preparando os estudantes para a autonomia e para a crítica, garantindo-lhes o protagonismo tão desejado, ainda estamos longe dessa realidade. Mas como esperar a emancipação num cenário em que o Estado, sob políticas neoliberais, reduz cada vez mais os investimentos em educação pública, perpetuando as desigualdades? O futuro da nossa sociedade, livre e soberana, esbarra no futuro da educação inclusiva e integral. Isso significa uma educação que vai muito além do simples aumento do tempo dos estudantes nas escolas, como defendem os projetos de escola de tempo integral. PEI, o que já é um bom começo. Esse nosso futuro depende de ações concretas, como garantir o acesso universal à tecnologia, tratando isso como um direito básico, fortalecer a formação acadêmica e a formação contínua do professor, incorporando práticas pedagógicas que considerem a diversidade de realidades, combater e denunciar o sucateamento das escolas públicas, exigindo políticas de Estado que priorizem a educação como eixo de transformação social e valorizar em todos os aspectos professores e estudantes, entre outras ações. A pandemia nos mostrou que a inclusão não se resume à presença física na sala de aula, mas à capacidade de criar vínculos significativos e oportunidades equitativas. Se aprendemos algo nesse período foi que a resistência dos educadores, muitos trabalhando em condições adversas, mantém viva a esperança de um sistema mais justo. Porém, sem mudanças estruturais, corremos o risco de normalizar a exclusão, mascarando sob discursos de inovação, e isso vemos constantemente. A verdadeira inclusão pós-pandemia exige coragem para enfrentar as desigualdades e construir uma educação que, como diria Freire, liberte em vez de adaptar. O desafio é grande, mas como bem lembra Adorno, a educação deve ser um ato de contradição, um espaço onde se questione o status quo, para que, enfim, se edifique uma sociedade mais humana. E aí, pessoal, chegamos ao final desse nosso Deep Dive de hoje. Espero que tenham gostado dessa reflexão sobre a educação inclusiva em meio à pandemia e pós-pandemia. E deixo aqui um último convite. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem este e outros conteúdos que vão aparecer para vocês no final do vídeo, porque espalhar conhecimento é fundamental para a nossa sobrevivência. E não se esqueça de acessar na descrição do vídeo ou no link dos materiais de apoio para estudo e aprofundamento do tema. Vamos juntos construir uma educação mais inclusiva, mais justa e, sobretudo, mais humana. Até a próxima! Lembrem-se que a educação é a chave para a transformação da nossa realidade. Valeu, pessoal! Até o próximo Deep Dive.